O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, o Persona de hoje é um pouco diferente. Nós vamos entrevistar duas pessoas de uma única vez, Claire Varran e Clarice Lispector. É isso mesmo que você acabou de ouvir. Claire Varran é jornalista, escritora, tradutora e especialista em Clarice Lispector. Mas mais do que isso, ela é também um elo entre Clarice e os dias de hoje. Suas obras são uma maneira de manter viva uma das maiores escritoras brasileiras. É isso mesmo, Claire. Seja bem-vinda ao Persona. Obrigada. Claire, para a gente começar, eu gostaria de saber a partir de que momento, quando foi que a sua história e a história de Clarice se cruzaram? Já faz um bom tempo, foi em 79 exatamente, porque eu me lembro muito bem, porque mudou a minha vida. Eu li o quinto romance dela, numa tradução francesa, A Paixão Segundo G.H., e fiquei tomada a tal ponto que eu resolvi aprender português, fazer uma tese de doutorado sobre a obra dela e vir morar no Brasil por um tempo indeterminado. E por que essa obra te chamou tanto a atenção? Eu li, eu nem sabia racionalmente como dizer o que era, mas eu li pensando, mas se eu escrevesse, é assim que eu queria escrever. E porque ela ia muito longe, além do psicológico, sabe? Ela ia tão longe que ia tentando ir atrás do pensamento. Então, para mim, isso foi maravilhoso, né? Além das abstrações e, sei lá, na vida orgânica, uma coisa muita interioridade. É isso que me chamou muito a atenção. A espiritualidade dela também, sabe? Uma espécie de mística sem seita, sem dogmas, sem crenças. Buscando sozinha o caminho da vida, o que é ser vivo no mundo, sabe? Então, isso me chamou muita atenção. E até que ponto a história de Clarice, a personalidade de Clarice e a personalidade de Claire se assemelham e se diferem? Mas não tem nada a ver, nada a ver. De qualquer forma, eu não a conheci em vida, né? Só a assombração e nos sonhos. Porque ela já tinha morrido há 5 anos quando eu cheguei ao Brasil. Então, o que foi interessante é que chegando, o filho dela me passou uma lista de uns 20 escritores, amigos que tinham sido amigos dela. E ele me disse, porque ele não queria saber mais nada, já estava cansado, né? Acabava o luto dele, né? Aí ele não queria conversar sobre a obra da mãe. Então me passou a lista e me disse, então encontra aquelas pessoas que elas vão conversar com você, ajudá-la na sua pesquisa. E foi muito bom isso. E acordamos, né? Porque para eles também foi como uma maneira de reviver a Clarice, né? Eles estavam também, tinham sido em luto também, porque era amiga e eles sentiam falta dela. Então eu chegando como estrangeira, não é? Então, e com sotaque meio carregado no início, então eu lembrava Clarice isso. Dizia ela que ela tinha a língua presa, então a Aurora falava assim, e eu também falava assim no início quando eu cheguei. Agora já melhorei, né? A Aurora eu consigo de manhã, à noite não, já puxa de novo, já vem de novo o sotaque carregado. Então eles achavam muita graça, né? Até o Otto Lara Rezende, que acho que você deve ter conhecido, e ele dizia, nossa Clarice que voltou, mas isso foi brincadeira, né? Porque não tem nada a ver. Aliás, porque a Clarice Lispector bebia muita Coca-Cola e eu detesto aquela bebida. E ela dizia, me deu elixir da morte. Elixir da morte? Porque ela bebia Coca-Cola sempre. Uhum. Então eu acho que ela até se matou com isso. Veneno. Estou fazendo antipropaganda para a Coca-Cola agora. E nesse sentido, entre todas essas pessoas que você entrevistou, qual foi que foi mais marcante para você, o depoimento mais marcante? Bom, aí fica meio difícil dizer, né? Mas eu entrevistei muitas pessoas, foram mais bate-papos, né? E aulas de língua para mim, e boas aulas, porque eram os escritores, né? E bons escritores também. Eu fiquei conversando, e fiquei amiga também, né? Do Rubem Braga e do Otto Lara Rezende sobre tudo. Mas eu encontrei a Nelly da Pinhão também, que foi muito interessante, a Lígia Fagundes Telles e muitos outros.
outros. E as irmãs de Clarice Lispector. E olha, eu vou lhe dizer, se eu tivesse gravado todas as conversas que nós tivemos, teria sido ótimo, porque eram depoimentos muito interessantes. Mas o que ficou meu pai brasileiro foi o Otto Lara Rezende. E foi ele que prefaciou o meu ensaio Línguas de Fogo para o português. Saiu primeiro em francês, no Quebec, e era tão elogioso que a editora lá não quis colocar o prefácio em francês, porque era demais, mas o editor brasileiro, ele achou que era legal colocar o prefácio do Otto. E nesse sentido, nessa época em que você morou no Rio de Janeiro, inclusive você veio para cá pouco tempo depois da morte da escritora, como você disse, você inclusive viveu no mesmo bairro que viveu Clarice e por coincidência em um prédio vizinho ao dela. Isso foi uma coincidência realmente, mas é coincidência, né? O azar, ça n'existe pas, né? Não tem. São coisas que se atraem, né? Eu tinha que ficar lá olhando o Atlântico com os mesmos olhos, né? Tendo a mesma vista sobre o mar que ela tinha, né? Isso me ajudou muito, porque eu segui eu fiz que nem o de Andrade, Mário, foi Oswaldo de Andrade que fala, né? Seguimos pelos roteiros. Suprimamos as ideias e outras paralisias. Pelos roteiros, eu segui estrelas, né? Segui caminhos, eu percorri os caminhos dela, das personagens dela. Fui no Jardim Botânico, fui em vários lugares, bairros do Rio, e eu fui em Recife, fui em Maceió, para ver onde ela morou também, né? Quando ela chegou, muito em criança, nenê, né? Até, no colo dos pais. E isso foi muito bom, e também eu estava aprendendo a viver no Brasil e aprendendo a língua, e para lê-la no original, isso foi muito difícil no início, porque não tinha vocabulário. Eu tinha aprendido a base na universidade com uma mineira, e eu era muito dedicada, né? Porque eu sabia que eu vinha aqui sozinha, 27 anos, com cara de gringa, então eu tinha que ter uma armadura. Então, a armadura foi a língua portuguesa do Brasil bem aprendida, né? Isso já está maldito, mas tudo bem, tudo bem. Você falou um pouquinho que coincidências não existem. Você acredita que tudo isso que aconteceu na tua vida teve também, sei lá, uma força da espiritualidade, algo de transcendental aí também, para que você fizesse esses mesmos caminhos dela? Eu acho que sim, mas eu acho que não cabe falar muito a respeito, porque vai parecer que não é rigoroso, e já foi dito que o ensaio que eu fiz não era acadêmico, e sabe? Então eu não estou muito querendo puxar por esse lado, mas tem muitas coisas estranhas que acontecem no mundo, mas o mais estranho é o mais natural, como a própria Clarice falava, né? Tudo é misterioso, tudo. E não é por acaso que ela escreveu O Ovo e a Galinha, por exemplo, né? Falando no ovo como a coisa mais misteriosa do mundo e a coisa mais natural, né? Tudo é supranatural, tudo é, sabe? Então, mas teria tanta coisa para conversar, e eu acho que não cabe na televisão conversar dessas coisas. E hoje, tantos anos depois que você começou esse percurso em busca de mais informações sobre a história de Clarice, sobre a obra dela também, para você, quem é Clarice Lispector? Mas a pessoa é a pessoa, né? A pessoa é o ego, é a pessoa sofrida também. E a pessoa sofrida que, porque sofreu muito e mexeu nas feridas dela, foi escrever essa obra maravilhosa, né? E eu acho que ela eu vivo dizendo, sempre repito isso, eu que não gosto de repetir, mas eu repito que aquela escritora é uma das maiores descobertas da literatura mundial do século XX, e que vocês devem ter muito orgulho de ter essa escritora aqui, sabe? Que é a maior do Brasil para mim. Realmente é um gênio. Gênio. E você começou justamente o estudo dela traduzindo as obras do português para o francês. Qual é o principal desafio de se traduzir uma obra de Clarice? Eu nem via os desafios quando eu comecei. Tudo que eu queria era... Porque eu estava fazendo a tese e eu tinha que... Como não tínhamos acesso a toda a obra em francês, eu tinha que traduzir trechos da obra. Então foi... Eu ia, né? Eu nem pensava, eu ia fazendo e sem ver os perigos também.
Aí eu ia traduzindo muito literalmente, provavelmente. Foi um defeito, certamente, mas pelo menos dava para sentir a língua original, né? E houve o que aconteceu, bom, não sei se dá tempo de fazer, de falar, mas eu descobri no arquivo que foi dado pelo filho à Casa Rui Barbosa, as próprias correções dela a primeira tradução francesa que foi feita no mundo de um livro dela, Perto do Coração Selvagem, e foi tão ruim que ela escreveu uma carta para o editor dizendo que a tradução era escandalosamente má, que ela não queria que fosse publicada assim, e ela tentou corrigir, né? Aí foi muito interessante isso, porque a partir daí eu pude desenvolver todo um trabalho sobre a questão das traduções francesas da obra dela, francesas que foram feitas na França. E tinha muitos problemas, eles queriam enfeitar, tirar todas as espinhas do cactus Clarice, né? Porque era meio abrupta, né? Rude na língua, né? A sintaxe dela meio... E não é por acaso que certos críticos falaram que ela escrevia mal, né? Mas é porque ela não andava à beira da língua, né, portuguesa. Assim, porque tinha uma outra língua oculta no meio, né? Porque a primeira língua ouvida foi o Yiddish da mãe. Era esse idioma eles falavam em casa? Falavam. Isso não foi dito, né? Nunca. Só que quando eu cheguei no Rio para fazer a pesquisa, nos anos 80, eu encontrei a mais velha, Elisa Lispector, que também era escritora. E ela não queria falar. Eu perguntando, né, qual era a língua que vocês falavam em casa? No início ela não queria falar. E acabou falando, né? Ai, foi assim, demorei, assim... Eu tive que dar confiança, né? Fazer confiança, que ela me faça confiança. Bom, e aí ela acabou dizendo, falávamos Yiddish e cumpríamos os rituais judaicos. Então isso, assim, eu pensei, quer dizer que ela ouvia e não chegou a falar, mas ouvia. Isso é muito importante porque ela, em manuscritos inéditos, ela dizia: eu vivo de ouvido, vivo de ter ouvido falar uma voz quente no passado. E por que será que eles tinham essa resistência de dizer qual era o idioma falado dentro de casa? Medo? A gente tem que perguntar para eles, né? Mas eu acho que, inclusive, a própria Clarice já disse que tinha medo de ser expulsa do Brasil. Não a mim, né? Claro, evidente, mas eu soube disso, que ela tinha medo, né? Foi um medo irracional, né? Claro, evidente. Mas é porque eram judeus, né? Foram sempre perseguidos há séculos, né? Então, tinha isso também, a questão judia no meio, né? Escondida, uma coisa sofrida, escondida. Pode imaginar que quando chegaram no norte do Brasil, não foi fácil, não, para aquela família, né? Sim. Chegar, sendo judeus também, não foi fácil, não. Imagino. Não. Bom, agora o Persona faz um rápido intervalo e logo a gente volta para conhecer um pouco mais sobre Claire Varrant e Clarice Lispector. O Persona de hoje entrevista a Claire Varrant, que é jornalista, escritora, tradutora e especialista em Clarice Lispector. Claire, a gente encerrou o bloco anterior falando um pouquinho a respeito da vinda de Clarice para o Brasil. E eu gostaria agora de falar um pouco sobre as obras que você escreveu a partir desse estudo todo que você fez sobre ela. Foram duas, não é mesmo? Foram. Depois da tese, me foi pedido por uma editora lá de Montreal escrever livros sobre ela, né? Aí, como eu tinha recolhido muito material na minha pesquisa no Brasil, e muitas entrevistas nos jornais, nas revistas, aí eu resolvi fazer um livro de entrevistas chamado Rencontre Brasilienne, Encontros Brasileiros. Aí ela tinha dado uma entrevista ao Museu da Imagem do Som, na rádio sonora, né? E com Afonso Romano de Santana, Olga Savari e Marina Colasanti. E muito interessante entrevista, e também com Júlio Lerner na televisão, a única entrevista que ela deu,
e muitas entrevistas nos jornais. Então, eu peguei os melhores momentos de todas as entrevistas que eu pude recolher e eu apresentei no livro na página direita. E na página esquerda eu coloquei uma foto, ou um manuscrito, ou trecho de outros escritores, ou trecho de textos ou cartas, esclarecendo os textos das entrevistas. Então ficou muito simpático, porque permitia conhecer melhor a pessoa também e dar vontade de ler a obra dela em francês. Foi publicado em Montreal e já em 87. E está na segunda edição. Foi republicada em 2007 pela editora Triptych, porque a minha editora, a primeira editora, acabou, morreu. Morreu a editora. Não se diz assim? Acabou. Mas acabou a editora. Porque era uma senhora paraplégica que tinha a editora, que fundou, e quando ela morreu, acabou a editora. Mas foi uma muito boa editora. E ela gostava muito de Clarice Lispector. E porque ela assistiu a minha defesa de tese e ela ficou também fascinada. Porque houve uma época em que, lá no Quebec, se falou muito nela, nos anos 80. E na França foi mais no final de 70 e no Quebec nos anos 80, e com os livros que eu fiz também. Então, saiu esse livro de encontros, e foi realmente um livro meio especializado, mas um sucesso, um livro especializado. E como que ele repercutiu lá? Foi um sucesso, e professores gostando, querendo ler Clarice também. Então, houve uma divulgação e certos professores colocaram ela como assunto nas aulas, né? Então, foi bom. E depois, 3 anos depois, eu publiquei um ensaio sobre ela, porque eu queria que, como não tínhamos acesso à obra toda, eu quis apresentar o conjunto da obra em francês. Então, citei muitos trechos de todos os livros dela para o público francófono do Quebec. E aí eu fiz também me interessei muito pela questão da língua. Essa língua oculta, né, que estava dentro dela, né, e com a qual, afinal, ela escrevia sem saber, né, mais ou menos sem saber, e que deve ter colorado a escrita de colorado, marcado a obra dela, mas de maneira que fica difícil saber exatamente como, né, discernir na escrita em que ela foi influenciada pelo Yiddish. Mas certamente foi influenciada pela essa dualidade linguística que vivenciou na infância, né? E porque a mãe não chegou a falar português, certamente, então ficava falando o Yiddish em casa. E então, e na obra toda dela, a questão da voz é muito importante. E a dualidade que ela vivenciou, oculta, ela recolocou essa dualidade linguística na idade adulta com as atividades dela de tradutora, do francês e do inglês. Então, ela sempre ficou naquela dualidade, assim. E eu acho muito interessante, porque conhecer 2 línguas ou mais muda tudo. Dá uma outra visão. Completamente muda, você muda o ângulo. E distanciamento também da sua própria língua, né? Um outro aspecto presente na obra de Clarice é a maneira que a mãe dela, a morte da mãe, influenciaram essas narrativas. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Porque eu descobri em cadernetos inéditos dela, que estavam com a secretária, Olga Borelli, trechos em que ela fala em inglês de certos segredos dela, a relação dela com a própria mãe. Ela falando em inglês, divulgando os segredos dela, né? Intimidade dela. Ela dizia em inglês, mas eu vou traduzir assim, mais ou menos, né? Eu não quero ficar separada do corpo da minha mãe. Isso é muito sério. Aos 40 anos falar isso é uma coisa séria, né? Ela tinha... Então, essa relação com o corpo da mãe, né, que morreu quando ela tinha 9 anos, que eu acho que foi um sofrimento terrível, né, para ela. E porque também a questão da mãe paralítica, ela nunca vai a você. A sua mãe nunca vai a você. Você sempre vai à sua mãe. Muda tudo, né? É como se você se tornasse mãe da sua mãe. É uma coisa que não deveria ser. E também ela dizia, né, mãe é não morrer. Mamãe não tem que morrer, não deve morrer. Então está em muitas obras dela. Tem a questão da mãe também. Ela assimila até a mãe com a barata.
Nem A Paixão Segundo GH, a mãe, a barata, é o pulso, sabe? Porque ela esmaga a barata, a narradora, né? No guarda-roupa. Porque você conhece a história toda, todo mundo deve conhecer essa história em que ela encontra a barata, né? E que ela acaba matando e sai aquela matéria branca. E ela assimila isso à mãe, porque a barata foi presa pelo meio. E a mãe era presa pelo meio, sentada, né? Então, realmente, isso não é invenção, realmente tem uma... É claro no romance dela, né? As obras dela eram uma certa forma também de fazer uma autoterapia, uma autoanálise. Isso ela não gostaria de ouvir. Não, porque ela dizia que não tinha nada a ver com a vida dela. Mas isso já não é verdade, né? Como que não tem nada a ver? Sai dela, né? Então tem tudo a ver com a pessoa, mas no distanciamento, né? Porque ela era uma grande escritora, sabia se distanciar dela, né? Só que realmente vinha dela, né? E apesar de ser uma grande escritora, reconhecida internacionalmente, ela dizia que ela era uma escritora amadora, né? Que escrevia quando sentia vontade de escrever, claro. Não por obrigação. Não, isso. Ela não ia assim das 8 às 4, né? Como muitos fazem. Bom, tudo bem se eles conseguem fazer de 8 às 4, mas porque ela não era uma contadora, né? Um contador, ele quer uma história que vai no início, meio, fim, né? Que já sabe onde que vai, né? Já sabe, Paulo Coelho, ele já sabe o que ele vai fazer, contador. Mas ela não, ela se sentava, ficava se esquentando assim, né? Horas, até ficar recebendo, né? O que ela tinha que receber. Então, a inspiração vinha e de longe, né? Demorava, né? Porque tinha que ir muito por dentro para captar o que tinha que ser captado, né? Então, é outro tipo de escrita. Ela tinha que se surpreender com o que ela escrevia, senão não ia escrever. Não valia a pena, né? Por que vai escrever algo que já sabe, já foi dito e já... Então, é difícil esse tipo de escrita. E esse gosto dela pela escrita vem da onde? Ela descobriu um pouco antes da morte que a mãe dela também gostava de escrever, né? Mas não publicava as obras. Pois é. Deve ser isso, né? Deve ter influenciado ela, mas eu acho que é porque judeu tem todo um passado de cultura também, né? Eu acho que vem com eles já, eles nascem já cultos, mais ou menos. Eu tenho um preconceito favorável em relação à cultura judaica. Eu acho que tem tantos gênios, né, judeus, então eu acho que vinha com eles. E o pai era culto, né? Ela falava isso, né? Então eu acho que a Tânia era muito inteligente, a Elisa também, as três eram moças muito inteligentes, então... As três escreviam. A Tânia Kaufmann também escrevia. Livros técnicos que ela falava, né? Sobre dona de casa e... Ela me tinha dado. Eu almocei com ela, foi muito bom conhecer as irmãs de Clarice, sobretudo a Tânia Kaufmann, que foi como uma mãe para ela. E ela desempenhou o papel de mãe. Quando a Clarice morreu, ela se deu conta de quanto a moça era interessante, né? E também sofrida, né? Tão jovem perder a mãe. Então, ela passou a cuidar da Clarice. E essa questão da mãe dela, em relação a ser a verdadeira pátria de Clarice, a mãe de Clarice ser a verdadeira pátria dela, por que isso? Porque mãe é mãe, né? Pelo simples fato de ser mãe, eu acho, né? Mas o fato dela ter perdido a mãe tão cedo não faz com que ela se sinta, de certa forma, sem pátria? Mas ela se sentia também sem pátria, é por isso que colocou tudo na... Você não tem pátria, não sei se... Não, aí de qualquer forma ela vivia dizendo que era brasileira. Mas é muito paradoxal isso, né? A vida é essa ambiguidade. A vida é isso, a própria ambiguidade. Viver é ambiguidade. E o fato de ter conhecido mais de perto a obra de Clarice te trouxe para o Brasil, te fez conhecer melhor o Brasil, e você também escreveu outras obras relacionadas ao país. Porque eu tinha um diário, né? E eu fiquei conhecendo, descobria muitas coisas. Eu fui fazer pesquisas em vários campos, eu queria conhecer. E seguindo os passos das personagens dela também, para entender melhor o Brasil. Foi assim, guias para mim, as personagens dela. E aí eu fui num terreno de candomblé e eu fui fazer tudo que eu podia fazer lá. O pai de santo jogou búzios para mim. Eu acho que ela devia ter feito isso mesmo, tendo muito medo dessas coisas.
E aí até eu me lembro que o pai de santo, ele falou para mim, tem duas entidades encostadas em você, você tem que mandar matar bicho para expulsar. Expulsar. E eu aceitei, né? Aceitei, mesmo sendo vegetariana, eu aceitei que eles fossem matar uma cabra, não sei quantas galinhas de Angola e pombos, e é um morticínio. Morticínio, né, que aconteceu porque eu aceitei isso. Mas era uma pesquisa etnológica, né, um tipo de pesquisa assim. Aí eu fui numa cartomante, essas coisas todas que ela gostava também, né, porque a própria Macabeia, de A Hora da Estrela, vai a cartomante, então eu fui também, né. E coisas mais sérias também que eu fiz. E como essas experiências todas acabaram influenciando a tua vida, mudando a tua vida? Influenciaram porque eu botei tudo isso em romances, né? Eu até provei da ayahuasca, aquela raiz misturada com folhas e que dá visões e tudo. Eu fui experimentar lá no interior de Brasília e foi muito interessante, muito interessante. Então, mas eu sempre me segurava, né? Porque pensando, ainda bem que eu fiz a pesquisa, porque era o motivo oficial, eu estava lá para a pesquisa e eu escrevia o diário para me segurar, né? Também, porque era meio perturbador tudo isso, né? Porque não tinha nada disso lá no Canadá, na minha terra não, essa história de matar bichos, não é? Então, mas eu coloquei no romance chamado Clair Obscur à Rio, Claro Escuro no Rio. Aí já dá para perceber no livro a ambiguidade, né, da vida. Tinha coisas claras e coisas mais escuras, né? Porque, por exemplo, naquele terreno de Candomblé, era o santo lá era o Exu, o pior de todos, né? O mais maquiavélico, né? Então, aconteceram umas coisas não católicas, digamos assim. O que aconteceu lá que você possa contar pra gente? Eu acho que não dá muito pra contar, não. Mas é ali, as coisinhas assim, que eu fui beber a cachaça com o homem que estava incorporando e as mulheres lá incorporando não sei quem, não sei o quê. E fumando charuto também. E quase que eu fui entrar naquela coisa. Eu achava muito assim, atraente, né? Eu entendi como se podia chegar àquele ponto de entrar em transe, né? Transe. É. Olha, muito interessante, viu? Mas muito interessante, foi mesmo. Mas foi bom porque tudo isso ficou no romance, né? E as pessoas não acreditam que foi vivenciado, né? Você viveu isso? Pois é, vivenciei, claro, né? Tá certo, e a gente já continua conhecendo um pouco mais sobre as obras de Claire. A gente volta já. Chegamos ao terceiro e último bloco do Persona, que hoje entrevista Claire Varran. Claire, falamos de um pouquinho das suas obras, né, escritas falando sobre o Brasil, mas tem mais uma, né? Tem Profissão Índio. E o título já fala, já dá para entender. Profissão, índio. Chegou lá no Canadá, nos anos 90, um índio, potiguara, que dizia ser potiguara, que pediu refúgio político em Montreal. Aí, como eu falava português, tudo, e as pessoas já me conheciam um pouquinho, como sendo o consulado número 2 em Montreal. Aí eles me pediram para ajudar a pessoa que não falava nem apenas inglês e não falava nada de francês. Então fui ao encontro do índio e que disse que tinha sido perseguido na Paraíba. E eu ajudei e ele conseguiu refúgio político. E eu fiquei envolvida com ele e eu quis escrever. Falamos, né, escrever a biografia dele, porque achava a vida dele interessante. Mas aconteceram muitas coisas que me deixaram em dúvida em relação à situação dele e tudo, né? Então, por ocasião da Eco 92, eu fui pesquisar sobre ele em Brasília. Eu fui assistir à segunda Conferência Mundial da ONU sobre o Desenvolvimento e Meio Ambiente
E tinha também uma conferência paralela dos indígenas do mundo. E então assisti e tal, e falei com os índios. E eu fui em Brasília e eu perguntei sobre aquela pessoa, né? Aquele índio, se ela conhecia, se a antropóloga conhecia. E aí ela disse, nossa, o que ele foi aprontado desta vez no Canadá? Aí eu falei, pediu refúgio político e tal. E ela disse, então também eu vou pedir refúgio político, né? Ela não acreditou muito, mas é porque ele tinha tido um problema com o promotor lá no Nordeste que incendiou a oca que ele tinha construído e porque ele lutava contra o derrubamento de uma palmeira lá perto do mar. Então o promotor ficou bravo e certamente que deve ter incendiado a oca, mas ele não estava perseguido pelo Brasil todo, sabe? No Brasil todo, só ficou lá. Bom, enfim. No final, eu me dei conta que era mais um refugiado econômico, né? Estava querendo sobreviver e ganhar a vida num outro país. Então, eu acabei escrevendo a história que eu tive com ele, em vez de escrever a história dele. Porque, para resumir, né? Digamos que é isso. E também me dei conta que talvez o índio não é o que está na sua frente, mas o índio está dentro da gente, né? E de que maneira que no Canadá o Brasil é visto, a nossa cultura? Eu acho que tem muita caricatura, né? É difícil. Inclusive tem até um escritor brasileiro que mora lá e que escreve livros sobre o Brasil e é muita caricatura. Samba, violência, sexo, mulher, sabe? Eu acho que o Brasil é muito mais do que isso, muito mais. A mim não me interessa escrever a respeito disso, mais escrever a respeito das pessoas. Eu sempre sempre achei aqui as pessoas mais unificadas, mais íntegras, sabe? Porque, por exemplo, na França, eu acho que as pessoas são muito mais racionais. Bom, estou fazendo caricatura agora, né? Porque, mas são muito mais racionais, andam mais com a cabeça separada do corpo, do sexo, sabe? Tudo separado, coração, sentimento, sexo, cabeça, anda sua cabeça, né? Estudos assim muito teóricos. E eu acho que aqui as pessoas são mais íntegras, sabe? Mais gente, eu acho. Apesar do clima social às vezes muito difícil, eu acho que as pessoas são mais humanas, sabem mais viver melhor, vivem melhor, sabem mais viver. Os relacionamentos são mais de gente mesmo, de persona. E você pretende continuar escrevendo sobre o Brasil? Tem gente que vive me falando, Claire, a sua linha é Brasil, você tem que continuar. Mas o Brasil sempre foi uma fonte muito grande de inspiração para mim. E eu teria muitos assuntos ainda para escrever a respeito. Eu escrevi contos que estão em outro livro, Le Carnaval des Fêtes. Contos inspirados pelo Brasil. Eu poderia escrever ainda, mas me isola como escritora lá no Quebec. Falar sempre sobre Brasil, me isola. Eu fico na margem muito. Então, fico sempre entre os dois países. E você nunca pensou em vir morar aqui no Brasil? Pensei, porque quando eu fiz uma primeira estadia foi de 1 ano e 4 meses. Eu não queria ir embora. Mas um padre lá do Colégio Santa Cruz, de São Paulo, ele me falou, Claire, vai embora, põe distância. E se você tiver que voltar, você volta. Eu acabei voltando umas 15 vezes. Eu acho que o bom é ir e voltar. Eu acho que é isso que é o melhor. E para a gente encerrar nossa entrevista de hoje, Claire, gostaria que você dissesse uma frase, um trecho de um poema, de um conto, algo que tenha uma inspiração para você, que represente algo para você, que te marque de alguma maneira. Da Clarice Lispector? De quem você achar melhor. Você devia estar me falando isso antes. A ideia é justamente pegar de surpresa, se não tem graça. Então não é nada maravilhoso, mas é a primeira frase que eu li de Clarice Lispector, né? Estou procurando. Já encontrou? Não. Muito obrigada pela sua participação no programa de hoje. Foi uma honra tê-la aqui na UFPR TV. Prazer para mim.
Que bom. O Persona de hoje fica por aqui. A gente volta a se encontrar na semana que vem. Até lá.